Você criança, quando você começa a ter a noção de que você é diferente dos outros, né, a timidez de ir para a escola, de encarar os colegas, de ver todo mundo olhando para você com um olhar de piedade ou com um olhar de diferença, como se você fosse menos do que os outros. Quando eu desenhava, era uma forma de eu me sentir completo, porque uma criança com 2 mãos desenhando já é interessante. Agora, uma criança com uma mão só desenhando, as pessoas se impressionam, né? Eu ficava feliz, eu me sentia feliz desenhando. Ninguém via muito futuro naquilo, né? Como que vai trabalhar com desenho? Como que vai viver de desenho? Comecei a desenhar na Avenida de Campinas, fiquei ali desenhando, as pessoas paravam para ver, aglomerava de gente em volta e comecei a desenhar. Desenhava dia e noite e tal, entregava as encomendas, recebia por aquilo e cobrava muito baratinho, cobrava R$10 por desenho. Pessoas chegavam em mim e falavam assim, quanto você cobra para ensinar? Eu comecei devagar a aceitar essa possibilidade como um caminho novo na minha vida e aí eu passava a semana inteira dando aula. O começo é muito complicado, a gente pagava R$130 de aluguel. Chovia mais dentro do que fora. Sempre encontrava minha esposa muito triste, deprimida, porque a casa era complicada, ela ficava sozinha com o nenê e estava complicado, porque eu estava perdendo a infância dos meus filhos, porque eu saía, eles estavam dormindo, voltava, eles estavam dormindo. E aí nessa época também, culminando todos esses contratempos, meu pai foi diagnosticado com mal de Alzheimer. E aí isso acabou assim me chocando mais ainda, porque eu comecei a me ver na necessidade de ter mais tempo para poder visitar com mais frequência meus pais. Eu comecei a ficar deprimido, comecei a ficar mal, até que chegou o ponto que eu parei totalmente de desenhar, não desenhava mais. Nessa época uma amiga minha de São Paulo, ela me mostrou uns vídeos do Érico Rocha e foi quando eu comecei a receber alguns e-mails do Érico dizendo que ia abrir turma para o Fórmula de Lançamento. E eu confesso que eu fiquei empolgado, né? Eu falei, eu vou entrar nessa turma aí, porque se com os vídeos gratuitos eu já estou aprendendo tanta coisa, e entrei para o grupo fechado de alunos ali, e aí estava bombando de gente, todo mundo com sede de aprendizado. E aí vem o desafio, porque você assiste os vídeos e aí você vê que você tem muito trabalho pela frente para ser colocado em prática. E aí eu peguei e entrei de cabeça. Nessa primeira tacada com o lançamento Semente, eu já estava com mais de 250 alunos. Ou seja, tinha multiplicado quase 10 vezes a quantidade de alunos que eu tinha presencial. E aí foi quando a gente programou para fazer o lançamento oficial. E aí nesse lançamento oficial a gente trabalhou muito, de dia e de noite, e lançou. A gente fez em 7 dias mais de R$180 mil. E aquilo para mim foi uma marca absurda, porque lembrar da casa de R$130 de aluguel. Porque hoje eu tenho aproximadamente uns 2.000 alunos e assim eu gosto de falar a respeito desses resultados, não propriamente por causa dos números, mas pelo significado que ele trouxe para mim, porque eu tive a felicidade de hoje poder dar uma vida de qualidade para minha família, dar um ensino de qualidade para os meus filhos, ter a oportunidade hoje de estar perto deles o tempo todo. Eu tive a possibilidade de comprar uma casa para os meus pais, porque meu pai foi sapateiro por mais de 40 anos, ele trabalhava para pagar o aluguel. Foi na época que eu mais precisava, porque foi na época que a doença do meu pai começou a se agravar. Eu tinha a necessidade de dar um suporte através do atendimento médico, através das idas e vindas. Cada dia ele foi piorando e recentemente ele veio a falecer. E eu tive o privilégio de cuidar dele até o último suspiro.